ser pai significa muitas coisas. E ao longo do tempo, a definição de pai acabou mudando. Antes de um homem que era só o provedor da família, a gente começou a entender que a paternidade ativa, presente, é extremamente importante para o desenvolvimento das crianças e para toda essa família. No mês dos pais, a gente quer com esse episódio aqui propor uma reflexão para os pais, futuros pais, para as mães, por que não? Porque a gente também precisa se perguntar sobre essa definição, o que é ser pai. Meu nome é Bruna e esse é o PodClean, o podcast da Clean. E hoje eu vou falar com o Marcos Paulo e com o César Fukasawa, ambos pais de 3. Bem-vindos. Obrigado, Bruno. Uma alegria estar aqui. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho melhor. Não falei das profissões, não falei dos filhos. Quem são vocês? Bom, meu nome é Marcos. Eu sou pai de 3 filhos, né? Onde já estou aí com quase 11 anos de paternidade, né? Aprendendo diariamente. Tenho a Nina de 8 e o Isaac com quase 3, né? E eu sou fotógrafo. Faltou Nicolas. Não, eu falei Nicolas, quase 10, quase 11. A Nina e o Isaac. Que me fizeram e me fazem até hoje, né? A aprender mais do que ensinar, né? Um pouco assim, parece um pouco de demagogia, assim, né? Mas é verdade mesmo, né? Quem é pai e mãe, participa ativamente da criação dos filhos, sabe o quanto isso é verdadeiro. Né? E você, César? Bom, sou também pai de 3, agora mais recente. Helena nasceu faz 20 dias. Pai do Gabriel, de 8 anos, e do Gustavo, de 7. E também estou nessa jornada, como o Flávio disse, né? Aprendendo muito nesse trajeto. Sou funcionário da Vara da Infância e Juventude. Uma escola também, para mim, sobre o que é ser pai. E há 5 anos integrante do Projeto Man, que trabalha também uma revisão da masculinidade desse século XXI. Então, a Vitória aí, tentando assistir algo legal para ser um melhor pai. Trabalho importantíssimo que o César desempenha. Vou começar perguntando para vocês, para a gente tentar fazer um comparativo. Qual foi a educação que vocês receberam dos seus pais e como hoje vocês tentam ser pais para os filhos de vocês? Na minha geração, né, o meu pai, ele foi assim, ele né, ainda, tá vivo, mas ele já era considerado um pouco diferente em relação aos outros, assim, da família, porque ele não tinha só aquela função de provedor, né, que era basicamente a função dos pais, né, da minha época. Então, assim, meu pai, ele sempre foi muito participativo, né, nas coisas de casa, então ele serviu muito para mim de modelo em relação a várias coisas que na época dele não eram tão comuns, né? Mas a principal função era essa, mais prover, né? E aí ele tem aquela questão de ele ajudava em casa, né? Minha mãe não trabalhava fora, né? E ele ajudava quando podia, né? Mas pelo menos ajudava, que tinha muitos pais que nem isso faziam, né? E com a gente ele mais tinha também o papel de brincar, né, assim, né? E hoje eu venho, né, assim, o que eu tento ter com os meus filhos é uma relação de mais proximidade, afeto, né, e de abertura, para que eles possam se sentir confiantes para me falar sobre qualquer coisa, né, e também, assim, encorajá-los a falarem sobre tudo, né? Sobre os desafios, né? Sobre os sentimentos, né? Isso eu venho aprendendo com eles também, porque várias coisas na minha vida mudaram depois que eu me tornei pai, né? Comecei a me questionar, procurar terapia, então, enfim, assim, eu acho que hoje a principal diferença é essa, assim, né? Em relação a uma relação mais próxima mesmo, assim. Tem a questão do respeito, mas não é uma coisa de... Às vezes era mais pelo medo do que pelo respeito, né? E eu acho que é isso, por aí. E você, César? Como é que você compara a sua paternidade com a do seu pai?
Acho que, assim, em primeiro lugar, entender que meu pai foi o melhor pai possível, né? Ele podia ser. E comparado com a que eu tenho hoje, posso ser também hoje, eu acho que o que diferencia um pouco é a proximidade hoje que o pai tem com essa relação, né, com o filho. É muito mais aberto a ser uma pessoa vulnerável também perante o filho, e não aquela pessoa, né, super-herói, fortão, né? Que sabe tudo, né? Sabe tudo. Então, é me colocar nesse papel mesmo mais consciente, né, do que eu posso fazer pro meu filho nessa fase. Não comparando aquilo, de ser melhor que meu pai. Não é isso. Mas é da oportunidade que nós temos hoje, né? De ter mais consciência sobre a importância desse papel. E não só aquele de provedor ou de cuidador, assim, né? Da casa. Mas de ser uma pessoa real, né? Ser um pai, de verdade, ali, uma pessoa que a criança possa tocar, possa trocar algumas coisas e confiar, principalmente, em ter essa abertura de conversar sobre coisas, né, que sentem, que se passam, sem medo de ser julgado por um pai que sabe tudo e que é sempre o certo, né? Vocês tocaram na palavra afeto, né? Na geração passada a gente via muitos pais que não demonstravam afeto. Vocês conseguem demonstrar esse afeto? E também como é isso em relação aos filhos homens? Principalmente com os meninos isso não acontecia. Vocês conseguem demonstrar afeto? O Marcos tem 2 meninos e o César também tem 2. Eu acho que uma das grandes mudanças que eles provocaram em mim foi isso, né? Porque na minha criação a gente demonstrava amor, assim, falava que a gente sentia, né? Não precisava de expressar, de falar. Até mesmo a minha esposa às vezes reclamava, né? Você não fala que me ama. Aí eu falava, mas minhas atitudes demonstram isso, não. Porque em casa foi muito assim, né? Não precisa de falar, eu demonstro de outras maneiras. Mas com os filhos, não sei, desde que o Nicolas nasceu, que é o mais velho, né? Pra mim sempre foi muito fácil dizer pra ele, filho, te amo. E beijo ele muito desde pequeno. Agora ele já não gosta mais tanto, né? Mas o Isaac, que é novinho, tem hoje 2 anos e 10, nossa, eu beijo ele muito. Ele fala que me ama, eu falo que amo ele. E é muito natural pra mim, assim, isso foi muito natural e consigo demonstrar muito mais. E a recíproca também acontece. Mas pra você ver, com o meu pai eu ainda tenho esse bloqueio. Eu não consigo, às vezes, dizer eu te amo. Ou às vezes eu falo assim, meio que... Então tá, pai, assim, num momento ali especial, dá um abraço, te amo. Um te amo assim, meio tímido, pra dentro. E aí, às vezes, ele não consegue responder, mas é igual o César falou, né? É da criação, né? Ele foi o melhor pai possível com as ferramentas que ele tinha. E tá tudo certo. Até há pouco tempo eu não sabia como tinha sido ele em relação ao pai dele. E um dia ele me contou, e eu até chorei, assim, porque ele falou que ele saiu da casa dele, foi morar fora, com 18 anos, em outra cidade, enfim. E ele ficou mais de um ano sem ver o pai dele. Quando ele voltou para casa, morrendo de saudade do pai dele, ele foi cumprimentar o pai dele, disse que o pai dele estava em cima do cavalo, nem desceu do cavalo. Só acenou, oi filho. Aí ele disse que não aguentou, falou, pai, desce daí que eu quero te dar um abraço. E aí ele deu um abraço nele, e ele falou que o pai dele chorou porque o pai do pai dele nunca tinha dado um abraço nele. Olha como as coisas... E aí, então, meu pai quebrou esse ciclo. Então, acho que assim, a gente vai tentando, né? Tem o que nos inspira, igual ele me inspirou, foi modelo para mim em várias outras coisas, e em outras a gente quer fazer do nosso jeito. Não é questão de ser melhor nem pior, mas usar as ferramentas que a gente tem, né? E você, César, essa questão do afeto? Nossa, eu compartilho total da fala do Marco, e eu vejo que meu pai sempre deu muita fé, né? Essa questão de beijar, de falar eu te amo. Próprio da nossa família sempre foi muito assim. Os homens se beijam, se falam que amam e tudo mais. E quando eu trago isso pra minha paternidade agora com meus filhos, trago isso, só que tem um plus a mais, né? Que hoje nós, né, o Michael falou, né, ele faz terapia e tudo mais, e tem um maior acesso
a um conhecimento, né, mais aberto sobre questões de sentimentos, eu acho que além do afeto, é a possibilidade de você sentir realmente o que acontece com você e com os seus filhos, né? E poder ter uma conversa, assim, horizontal com eles sobre sentimentos. Muito mais do que falar, eu te amo, aconteceu alguma coisa com você, poxa, sinto muito, né? Mas o que aconteceu? O que você sentiu? Esse afeto mesmo de proximidade, sabe? De ter um diálogo. Eu acho que o que diferencia do meu pai que me dava, tinha um afeto, para hoje, é que hoje existe um diálogo, talvez, sim, mais aberto sobre isso que se sente, né? Pelo menos esse é o caminho que eu tô tentando fazer. E vocês têm feito de uma maneira muito bonita, né? Se desconstruir, romper esses padrões que a gente sabe que existiam. Porque principalmente o que a gente estava falando, que o papel era prover, né? E a gente foi vendo que não é só isso, né? Muito mais que isso. E o que é muito mais que isso? Como é que vocês veem hoje? Como é que tem que ser esse pai? Para ele, para a criança e esse papel dele na sociedade. Agora eu vou deixar você começar. Como que é hoje, né? Nossa, essa pergunta é uma pergunta que demanda uma resposta muito bem criativa, talvez, para agora, né? Mas eu acredito, e trago um pouco do que eu tenho vivido, né? Conversando com esses homens, é que existe um chamado hoje, né? Existe um chamado para os homens. Eles foram convocados, talvez, a saírem do lugar que estavam, né? E esse padrão de homem que não conseguia se comunicar, não falava, não tinha afeto, né, e tudo mais, ele não funciona mais, né? Não é mais funcional. Então eu acredito que hoje os homens precisam ouvir esse chamado e começar a se perceber enquanto homem, né, moderno, mais atual agora, para entender sobre si mesmo, em primeiro lugar, para sair desse lugar onde eles estavam como se estivesse vestindo uma armadura. Né? Se despir mesmo, entrar num lugar de vulnerabilidade, para poder se enxergar, e a partir daí eu acho que tudo se toca. Aí ele vai ser o melhor marido, vai ser o melhor homem, vai ser o melhor pai, né? Então acho que é nisso que eu vejo acontecer hoje, ainda com muita resistência, mas na medida do possível que a gente consegue acessar, né, Marcão, a roda que a gente tem, um ou outro homem, a gente vai trocando essas figurinhas ali e tentar abrir esse caminho, né? Esse novo olhar para os homens. E é impressionante como funciona. Funciona muito. Eu acho que a gente vive numa bolha, assim, no sentido de que no meio que eu vivo, convivo com outros homens, né? A gente tem essa roda de homens mensal que a gente compartilha, assim, de muitos desafios, de aprendizados, tem muita troca, né? E a confiança, então, assim, você acaba conversando sobre assuntos do universo do homem que com quem antes você não tinha com quem conversar, né? Assim, geralmente assunto de homem é futebol, mulher, enfim. E aí lá a gente, né, tem essa confiança para trocar sobre vários assuntos. Então, além disso, eu fotografando partos, eu vejo cada vez mais homens participando ativamente da vida, exercendo o papel de pai já desde ali, sabe? Às vezes desde a gestação, mas já no parto. E aí dali eu consigo ver, assim, é impressionante. Quanto mais o pai tem essa participação ativa no nascimento, no parto, mais ele vai participar na vida do filho, sabe? Assim, ele vê o quanto é importante aquilo para a esposa, para o filho e para ele, né? Porque os filhos são uma grande oportunidade de transformação na nossa vida, né? Então, assim, quando os homens, e muitos têm se permitido essa transformação, é incrível de ver, assim. Então, eu falo que eu estou vivendo uma bolha, mas eu vejo essa bolha expandindo aos pouquinhos, né? Porque cada vez mais eu vejo homens querendo isso e tirando essa armadura que o Cezinha falou, né? Que a gente tinha de antigamente, que o homem tinha que demonstrar sua masculinidade através de, sei lá, competir com o outro, quem era mais bem sucedido, quem tinha o melhor carro,
quem conquistava mais mulheres, e a gente vem percebendo que o homem também pode ser sensível, né? Ele pode cuidar da casa juntamente com a esposa, não é ajudar porque ele mora ali. Ele pode ter uma relação com mais afeto com o teu filho, né? De expressar, entender seus sentimentos e expressar. Então, talvez isso vem causando uma transformação, né, na sociedade como um todo, né? Porque a gente vê o quanto isso é bom para todo mundo. Eu quero fazer uma meia-culpa agora, porque quando eu estava decidindo coisas de enxoval e tudo mais, e aí o meu Marcos, né, veio falar assim, mas eu não acho que tem que ser assim, assim, assado, né? E eu falei, mas você quer se meter até nisso? E a gente, muitas vezes, cobra essa participação ativa, né, essa presença do pai. E quando ele toma para si tudo isso, a gente, né, fala, peraí, aqui não. Você, né, até aqui você vai, até, né, mais que isso você não vai. Vocês sentem que um pouco, assim, os homens estão um pouco perdidos em relação até onde eles podem ir? Eu acho que é igual o César falou, assim, passa por uma questão de se conhecer, né? Mas eu vejo, assim, tem exemplos de amigo meu de falar, assim, que... mas minha bebê tem, sei lá, 6 meses, a minha esposa não deixava eu dar banho nela porque ela achava que eu não ia dar conta. E aí, muitas vezes, acaba afastando o cara, Sim. né? Mas se ele confia, tem que rolar... eu acho que falta diálogo, igual ele estava falando. Falta diálogo, né? Porque ele quer. Às vezes, a mulher tá lá sobrecarregada, não tem como fazer tudo sozinha, acha que ele não vai dar conta, aí ela acaba tendo 2 filhos, né? Não um marido e um filho. Uma fala recorrente, né? O filho que mais dá trabalho é o filho da minha sogra. Então. Eu acho que o homem tem que se posicionar, né? E haver esse diálogo aí para que não aconteça tanto isso, né? Porque eu já vi relatos, sim, dessas questões, né? Do homem reclamar que a mulher não dá espaço, não deixa ele, acaba acomodando. E aí falta diálogo, aí os 2 vão se afastando, porque pra ele tá tudo bem, que ela falou que ele não devia entrar ali, e ela acha que dá conta e não dá, e aí... No momento que eu falei, opa, por que eu tô falando isso? E hoje a gente fala, né, traz essas, vamos dizer assim, essas falas, né, engraçadas, né? Meu marido igual meu filho. É até engraçado, mas na verdade hoje eu dou risada de falar assim, esse daí já ficou no passado, né? Já não serve mais. E eu vejo uma grande dificuldade partindo de mim mesmo, né? Acho que é legal sempre a gente procurar falar daquilo que a gente viveu, né? Trazer mais realidade. A questão de estar perdido, né? Realmente perdido, totalmente perdido. Eu acho que é isso mesmo. Essa é a palavra que melhor define, talvez, muitos dos homens, incluindo eu. Desde 2015, quando meu primeiro filho nasceu, foi em 2017 que alguma coisa aconteceu, sabe? Através de alguns estudos, através de um curso, eu comecei a ter acesso a me conhecer melhor. Começou por mim, né? Mas mesmo tendo tantas ferramentas expostas assim, eu não sabia como usar, né? Não sabia como usar, até que errei muito, aconteceram muitas coisas assim que hoje eu olho e falo, poxa, poderia ter sido diferente com as ferramentas que eu tinha, mas acabava que eu usava uma ferramenta desse tamanho para cuidar do probleminha desse, não funcionava, né? Então acho que é isso, a gente não só entender, né, como se relacionar melhor, mas aprender as ferramentas mesmo para se relacionar melhor. É muito mais do que entender conceitos, né, e teorias, e realmente, na prática, saber como aquilo acontece. E aí, saber medir e tudo mais. Então eu vejo isso. Hoje, eu ainda estou muito perdido, porque a masculinidade hoje, ela está aflorando tanto, em tantas coisas, que às vezes a gente fala, nossa, legal, né, a gente conversa alguma coisa na roda, legal. Só que quando chega na realidade, se depara com uma coisa já diferente, e aí a gente leva de novo para o debate e tudo mais. Mas eu acho que é importante o homem estar sempre nesse lugar, né? De aprender, de se colocar no sabedor de tudo, né? E não só também replicar conceitos, né?
que é muito fácil. Então, se colocar nesse papel, acho que traz o melhor relacionamento, principalmente para você estar aberto para dialogar com a sua parceira, com o seu amigo, que seja, para vocês trocar alguma coisa e daí ser algo bom, de fato. Você falou desse processo, que você foi buscar depois do seu primeiro filho, entender mais, ter mais ferramentas. Como é que foi para você, Marcos, assim, essa coisa da desconstrução, da construção desse pai? Foi um processo, foi buscar ferramenta, ajuda? Eu achava que era bem mais fácil ser pai, né? E igual ele estava falando ali, me veio a memória do meu primeiro filho, que a minha esposa teve bastante dificuldade no puerpério e eu não entendia aquilo. Eu falava, gente, mas como que você tá... não chegou a ter depressão pós-parto. E eu ainda ficava, mas como você tá triste? Nosso filho nasceu, pelo amor de Deus, levanta, né, vamos... E minha vida não mudou tanto quanto a dela, né? Então, assim, eu não tive essa sensibilidade e às vezes eu me culpo, eu falo, caramba, eu não sabia que era puerpério. E ela lá, precisando de ajuda e eu ainda querendo ajudar daquele jeito assim, vamos, fica feliz, seu filho nasceu. Não tinha ferramenta, né? Ele é saudável. Saudável, olha que gracinha, né? E aí eu acho que foram várias coisas que foram acontecendo que me fez... eu lembro que eu fui descobrindo perfis, né, bem legais, assim, que ajudam muitos pais, né? Eu lembro que o primeiro foi, acho que Pianges, com aqueles livros dele, tinha o Paizinho Vírgula, e aí eu comecei a ouvir podcast, seguir esses caras e entrar um pouco mais de cabeça no universo da paternidade, né? E isso foi afetando também a questão de autoconhecimento, comecei a me questionar mais, e algumas questões relacionadas ao que é ser homem também. Então, eu acho que o start foi o nascimento dele ali, ele nasceu em 2013. E aí demorou um pouquinho para cair a ficha, assim, que, nossa, não é assim tão natural ser pai, né? A gente precisa de tentar entender mais o que é isso, e isso levou a várias outras coisas, né, de mudança para mim. Em relação aos compartilhamentos de tarefas, que é um assunto delicado já há várias gerações, vocês assumiram assim isso já no compartilhamento de tarefas com as crianças, com as demandas da casa? Vocês já passaram por alguma situação assim de, nossa, mas você está fazendo isso? Já viveram isso na pele? Ou é coisa de historinha de cinema? Eu lembro que a Nina era novinha e a Larissa fez uma viagem para São Paulo, acho que no fim de semana. Eu fui ao shopping com os dois almoçar. Acho que a Nina devia talvez ter menos de 2 anos e o Nicolas tinha uns 4. Mas assim, várias pessoas, principalmente mulheres, ficavam assim, tipo, cadê a mãe dessas crianças? Será que separou? Será que... E não, só tava ali com eles, cuidando deles no final de semana. Tava acostumado já, assim. Eu às vezes, hoje fico com os 3, né? É um perrengue danado, assim. Em relação ao compartilhamento das coisas de casa, né? Por exemplo, no aniversário dela, ou no Dia das Mães, eu não lembro, eu sei que eu falei assim, não vou deixar ela fazer nada hoje, assim. Madruguei, fiz café da manhã, fiz o almoço, cuidava de tudo para ela não fazer nada. Chegou no final do dia, e olha que eu me considero uma pessoa que, não que ajuda, mas que participa em praticamente tudo. Presente mesmo, assim. Então, e às vezes até me considero um paizão, sendo que, na verdade, eu acho que eu faço o meu papel, só isso, né? Mas o homem tem esse privilégio, né? Se você faz um pouquinho mais, você é o paizão, é o cara, você é fora da curva, né? Na verdade, eu acho que isso devia ser a média, e não... E aí eu fui dormir à noite, eu tava morto, exausto. Eu falei assim, caramba, é impossível fazer isso sozinho. Ainda falei pra ela, falei, olha, e por mais que eu acho que a gente faz tudo igual, ainda não faz. Tenho certeza que não faz, porque tem coisas ali que eu fiz no dia que eu não costumo fazer. Digamos assim, que eu fiz praticamente, e ainda não fiz a dos dois, né? Mas mesmo assim eu tava morto. Só que ela também trabalha, ela tem as coisas dela, né? Então, assim... Mas ainda tem esses julgamentos, e às vezes até de outras mulheres, né? De que... Ué, cadê a mãe, né? Porque se há uma mãe
que tá ali no shopping, ou até levar num pediatra. Já levei a Nina em consultas em outras cidades, quando ela era bebê, sozinha. Primeira vez fui viajar de avião com ela para buscar um tratamento em Goiânia. Foi um caos, assim, trocar essa menina no aeroporto, não tinha trocador no banheiro do homem, foi um regaço. Eu falei assim, meu Deus, mas hoje muita coisa melhorou nesse sentido, né? Você já passou por alguma situação de alguém questionar, mas você tá sozinho com eles? Nunca tive. Não? Que bom. Nunca tive. Mas não que eu não fique, né? Acho que é importante. Acho legal que hoje, por exemplo, nessa questão do home office, né? Tá muito teletrabalho e tudo mais. Eu fui pro teletrabalho e ela ficou em trabalho pelo céu nela. E aí nós não temos uma rede de apoio que fique em casa, né? Então eu deixava na casa do avô, deixava na casa da avó e assim ia. Só que quando eu fui pro home office, eu falei assim, deixa as crianças aqui. A gente já veio da época da pandemia, meio que nessa vibe. Acostumou, né? Acostumou. E assim foi, né? Então, muito disso que o Marcão falou, né? A gente tenta fazer tudo, mas a gente vê o quanto que é exaustivo, né? Busca na escola, traz pra cá, serve no almoço, termina o almoço, vamos organizar tudo. Aí tem a hora da tarefa, e isso misturado com o trabalho. Aí desdobra ali, desdobra aqui, trabalha à noite, não sei o quê. É realmente cansativo. E uma coisa que eu acho muito importante, quando a gente fala de paternidade, de trabalho doméstico e tudo mais, é que muitas vezes a gente esquece que existe um relacionamento aí, né? Então é muito difícil você falar, tudo bem, vamos fazer trabalho doméstico, vamos cuidar das crianças, tudo bem. Só que como você chega no fim do dia e ainda consegue ser um parceiro para sua esposa e ter um relacionamento, né? Então é mais uma coisa, acho que é importante de ser cuidado. Porque senão a gente vai muito pro lado e abandona o outro, né? Então, um diálogo entre o casal é muito mais proveitoso do que falar assim, agora eu vou assumir tudo e vou fazer trabalhos domésticos aqui em casa. Tudo bem, sou o homem, né? Igual o Michael falou assim, fora da cor. Deixa comigo. Deixa comigo. E aí você esquece. Você esquece da parceira, esquece do relacionamento. Então, acho que é uma coisa importante também. O Marcos e a Larissa têm boas estratégias, né? Tem a saída, Sim. né? Eles, a cada quanto tempo? Antes era a cada 15, mas foi ficando difícil, né? Agora pelo menos uma vez ao mês, né? A gente não tem família aqui, mas a gente conseguiu, né? Pelo menos uma pessoa aí, pelo menos uma vez ao mês pra gente sair juntos, assim, e ter esse momento de pessoa, não só de pai e mãe, né? Mas como casal também. E também é importante ter um momento pessoa, né? Marcos, né? Não como pai, igual você tem, né? Batido bastante nessa tecla também, né? De se cuidar, né? Para que a gente esteja bem, tanto fisicamente quanto psicologicamente, para estar bem pro companheiro, pros filhos, né? Eu acho que a gente está avançando e a gente consegue perceber com poucas, né? Situações muito simples, né? Eu não via pais no grupo de escola. Nunca tinha visto. E aí a gente mudou, né, de escola recentemente. E no grupo da escola tem pais. E aí oi meninas, não sei o quê. Opa, não são só meninas. Essa roda que vocês fazem. Hoje eu tava, né, gravando aqui. Meu marido que tava na reunião da escola. E ele disse que a hora que ele chegou, a professora falou, é você? Quem veio? Né? Tá tudo bem, mas ainda assim tem um estranhamento que a gente precisa vencer. O César, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Projeto MEI, o que ele é, como ele funciona, rapidamente. Eu sei que ele é complexo, mas acho tão importante falar sobre ele. Ele tem essa base toda que a gente tá falando aqui desse homem que precisa se atualizar ele para frente, né? Para conseguir se relacionar de uma forma saudável. O Projeto MEI existe há 5 anos, ele foi criado especificamente para atender homens envolvidos com a violência doméstica, né? Então eles estão ali naquele primeiro momento de afastamento do lar, né, da esposa, porque teve um conflito, e aí ele é encaminhado para esse grupo. E aí é um detalhe importante, porque a legislação está olhando para essa necessidade de cuidar do homem, da saúde mental do homem também, né? Que até pouco tempo atrás isso não era nem, acho que nem
nem acreditava que existia, né? Talvez. E mais uma vez, né? A gente dá risada porque a gente não consegue mais ficar sem pensar nisso. E esses homens, eles são encaminhados para uma roda, né? Despeita só por homens também. E a gente faz ali um ciclo de 8 encontros que duram 2 meses, um por semana. E ali a gente trabalha questões da psicologia, da comunicação não violenta, questões sociais, né, também, e paternidade, por aí vai. E uma coisa que chama muita atenção é que a grande maioria desses homens são pais, né? Então, aproveitando essa deixa, né, pelo assunto aqui também da paternidade, é que a gente consegue acessar esses homens, trabalhar com eles, uma dinâmica de grupo, não é terapia, né? Mas acaba tendo um contexto terapêutico no fim das contas. E traz esse homem para refletir, provoca ele, reflete. E ele começa a entender que ele é um sujeito de sentimentos. Ele começa a entender que ele é um sujeito de necessidades. Aí ele fala assim, quando a gente coloca ele exposto, tem uma dinâmica muito legal, Bruno, só para não ser extenso, mas dar um contexto do grupo. Esse homem, ele tem um espaço para poder falar, primeira coisa, né? E nas rodas de homem, né, Marcão, a gente fala, de bola e tudo mais. Então ele tem um contexto para falar e provocado a falar sobre o que sente, né? Sobre o que viveu, o que aconteceu com ele naquele momento. E aí tem uma dinâmica que a gente coloca várias plaquinhas no chão, que são plaquinhas de qualidades e não qualidades. Então, se ele é atencioso, se ele é romântico, se ele é bravo, se ele é machista e tudo mais. E esses homens, quando olham aquele monte de, vamos dizer assim, de palavras que eles não conhecem, eles ficam perdidos. Sei lá, tem umas 80 palavrinhas ali. E aí a gente convida eles a falar assim, com que você se identifica? De qualidades e não qualidades. E aí aquele vai pegando, 1, 2, 3, depois a gente coloca ele então para poder explicar o porquê que ele escolheu aquelas palavras. E ali então ele começa a primeiro perceber que ele tem um sentimento, né? Que às vezes é raiva, ciúme e tudo mais. Ou às vezes também ele é um cara que tem muito carinho, dá muito amor. E ao momento que ele fala, a gente pergunta para ele assim, mas você é carinhoso com você também? Ou você é carinhoso só com a sua parceira? Aí aquele homem para e começa a refletir. Então, esse grupo ele tem o viés de, num momento delicado, claro, mas de trazer esse homem para uma reflexão, entendendo que muitas vezes o conflito que ele teve, que levou ele até lá, é por conta de uma falta de compreensão dos sentimentos e necessidades dele. E a partir daí também falta de um diálogo com qualidade, com respeito. E ao final, como por exemplo eu sempre trago, quando eu tenho a oportunidade de falar, de um senhorzinho de 63 anos, né? De ver que viveu a vida, trabalhou muito, tem filhos e tudo mais, ele virar no último ponto e falar assim, nunca é tarde para aprender, né? Então, com base nisso, a gente acredita que é possível, sabe, fazer um trabalho desse com os homens, mesmo no momento delicado, e que é necessário. Obrigada pelo trabalho que vocês fazem. Acho que é fundamental para a gente conseguir quebrar esses padrões na nossa sociedade. Como a gente está no Dia dos Pais, eu queria que vocês deixassem um recado para os pais recentes, para os futuros pais. Uma mensagem. Talvez alguma coisa que vocês queriam ter ouvido antes de se tornarem pais, que ninguém contou para vocês. Eu acho que o principal que eu falaria é para se entregar, né, e não ter medo, assim, que é uma felicidade muito grande, assim, você poder... A criança te traz muitas coisas, né, muitas alegrias e uma oportunidade muito grande de aprendizado, né, que eu amo aprender principalmente com elas, né, então se entregue, não tenha medo, né, e se precisar de ajuda, grita. Isso aí. E você, César? Meu recado é para que os homens, principalmente os pais, e quem está para se tornar pai principalmente, e trazendo um pouco do que eu estou vivendo agora, essa terceira oportunidade de ser pai, esteja presente com a sua parceira, com a mãe do filho, da filha, esteja presente nos momentos onde talvez a gente entenda que não seja o nosso lugar, mas é esse lugar onde a mulher
está gestando uma criança, esse lugar onde a mulher está eventualmente no pós, né, no puerpério, né, pós-gravidez, esteja presente, esteja ao lado, e não para ser só mais um. Do que você precisa, né? Perguntado o que você precisa, mais um que esteja mais atento e procure entender melhor o que você já pode fazer. Entender e exercer o papel. E exercer o papel, né? Então, que estejam presentes, conscientes, e que jamais estarei eu aqui falando como quem sabe de tudo, mas procurem esse caminho de entender. Tem tanto material, mas tanto material, o Marcão falou aqui, tem tanto material disponível e a possibilidade da gente poder compreender talvez mais um pouquinho sempre é o que faz a diferença. Hoje eu posso ter uma paternidade com a Helena diferente dos meus 2 filhos por conta de estar nesse lugar, e ainda assim vem muitos desafios, mas que junto e aberto a entender que esse caminho parte de mim, né? Mas de mãos dadas com outros homens, outros amigos, que sejam algum lugar que traga uma conversa saudável, fica não mais fácil, mas é um caminho que de mãos dadas a gente consegue atravessar ele, e menos talvez desesperos, menos depois na frente, menos remorso. Então a gente consegue estar mais presente, consciente e fazendo o nosso melhor. Com mais saúde mental, né? Que isso também. Quero agradecer vocês pela troca e pela disposição de construir esse pai que vocês estão construindo para os filhos de vocês. Dizer que isso reverbera na sociedade, né? A gente vai vendo o entorno e as coisas elas vão se espelhando. Olha, eles fazem diferente, eles têm uma roda de pais, eles têm uma roda de homens. Eles conversam sobre isso. Isso é muito, muito benéfico para todo mundo. Obrigada. Obrigado você pelo convite. Foi um prazer, cara. Agradeço, Bruno. Obrigado pelo espaço. A gente vai ficando por aqui. Esse episódio foi para você que é pai ou que é um futuro pai. A gente consegue ver que é uma missão difícil, uma jornada longa, mas que se você estiver disponível, presente, atento, com certeza vai ser uma jornada recompensadora para você, para os seus filhos e para toda a sua família. A gente fica por aqui, até o próximo Podclean e Feliz Dia dos Pais!